Nem todas as pessoas que apresentam intolerância à lactose têm genética para ter intolerância à lactose. Olha como as coisas elas vão se tornando mais complexas, tá? Nem todo mundo que tem intolerância à lactose ou que desenvolve intolerância à lactose tem genética para desenvolver intolerância à lactose. Por quê? Esse é um detalhe, esse é um fator de complicação. E são exatamente esses indivíduos que não têm genética para ter intolerância à lactose e que passam a desenvolver intolerância à lactose, que são pessoas que precisam ser estudadas clinicamente com mais profundidade. Por quê? Porque esses indivíduos eles têm uma intolerância à lactose que a gente chama de secundária. A intolerância à lactose primária é aquela que o indivíduo já nasce geneticamente programado para tê-la. Isso não quer dizer que ele vai desenvolver. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma genética de ter intolerância à lactose porque tenho ancestralidade indígena, ok? Porém, eu ainda não desenvolvi. Pode ser que eu vá desenvolver ou não. Ou seja, o fato de eu ter um gene não quer dizer que eu vá desenvolver isso daí, tá? Então, os indivíduos que não têm intolerância à lactose genética e que desenvolvem a intolerância à lactose, essa informação, ela é a informação de que esse indivíduo está tendo uma inflamação no seu intestino. O intestino, lembrando, é um tubo, o intestino delgado é o local onde a gente produz a lactose. Existem dois intestinos, existe o intestino delgado, que é onde acontece a absorção dos alimentos, e existe o segundo intestino, que é o intestino grosso, que é onde os alimentos são eliminados, ok? Então, a intolerância à lactose, ela diz respeito, ela acontece no intestino delgado, onde os alimentos são absorvidos. Quando a pessoa tem intolerância à lactose, que ela ingere alimentos que contêm a lactose, ela não consegue digerir o açúcar, esse açúcar fermenta, e aí, ao fermentar, ele gera gases, gera cólica, gera diarreia, gera dor, gera distensão abdominal. Então, para a gente manter o nosso raciocínio, a gente precisa entender o seguinte: se a pessoa não é geneticamente preparada, desenhada para ter intolerância à lactose, e ela passa a desenvolver uma intolerância à lactose, significa dizer que existe alguma coisa no intestino delgado que está lesionando a parede do intestino delgado, porque as células que produzem a lactose, elas estão na parede do intestino delgado. Então, se essas células sofrerem um processo inflamatório, elas param de produzir a lactose. Então, a intolerância à lactose pode ser uma informação de que está havendo uma inflamação no intestino. E aí é o ponto importante, que pode ser causado por intolerância ao glúten, pode ser causado a intolerância a outros alimentos, pode ser causado por sobrecrescimento bacteriano intestinal, tá? Tá crescendo bicho no intestino da pessoa, pode ser causado por crescimento fúngico.